O que é a falta de disciplina? A falta de disciplina não é fraqueza, não é falta de ambição e não é preguiça. A falta da disciplina é quando depende da tua vontade para realizar alguma coisa na tua vida que tu tem que fazer. Então, por exemplo, acordei, então eu não vou arrumar minha cama porque eu acabei de acordar. Vou esperar ficar com vontade de arrumar minha cama. Isso é um exemplo mais básico. Falta da disciplina é quando tu não consegue realizar ações repetidas sem depender de uma emoção para realizar aquilo. Então, por exemplo, assim, eu só vou trabalhar se eu estiver motivado. Vai morrer de fome sem trampo. Então, a disciplina é tu ter a capacidade de realizar tarefas sem depender do teu estado de espírito. Então, eu tô cansado, não tô com vontade de treinar, mas fui treinar. Não tô com vontade de estudar, porém eu vou ir na aula e quando eu estiver lá eu vou dar o meu melhor para estudar o melhor que eu conseguir, nas condições que hoje eu tenho. E existem 5 principais fatores que fazem com que a gente seja indisciplinado. E o principal fator, ele é um dos fatores mais comuns hoje na nossa sociedade, que é o excesso de estímulo. Se a gente for olhar para as pessoas ao nosso redor, quantas delas conseguem ficar 10 minutos sem pegar o celular uma vez durante uma conversa? Então, esse excesso de estímulo, ele pode vir de qualquer forma que seja externa da gente. Então, scroll, reels, pornografia e drogas. Só que o problema de se entregar a essas formas fáceis de estímulo é que o nosso cérebro ele vira escravo do prazer. A gente treina o cérebro a querer mais do mesmo, que é mais estímulo com menos esforço, e a gente não quer se frustrar para conseguir esse estímulo. E o resultado disso é que as atividades cotidianas, as atividades normais, elas ficam extremamente difíceis de serem feitas. Por quê? Estudar não é fácil, mas se fosse impossível, não teria tanta gente que estuda e se dá bem. Treinar definitivamente não é fácil, mas se fosse impossível, não teria gente que estaria nesse exato momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo, na academia treinando ou na rua correndo. Trabalhar é fácil? Não é fácil. Mas a gente precisa trabalhar, senão a gente não vai ter o que comer. Quando a gente vai trabalhar já hiperestimulado, aquele trabalho vai parecer uma merda do início ao fim. Então aquelas 8 horas vão parecer uma sentença, um castigo. Então a probabilidade de tu conseguir se manter nesse trabalho, por mais que ele seja bom ou não, ela cai muito, porque tudo fica mais difícil. Seja encher uma garrafa d'água, fica mais cansativo. Ter que caminhar 200 metros para chegar no mercado se torna muito cansativo. Se torna tudo tão difícil, porque tá muito mais fácil pegar o celular e ficar olhando o videozinho do que fazer qualquer outra coisa da vida. E a gente também, com o celular, acaba tendo a oportunidade de viver todas as experiências da vida sem tirar a bunda da cadeira. Então a gente vai ver o cara em Paris, a gente vai ver o cara em Moscou, o cara na Ferrari, com os cavalos e com as 1000 cabeças de gado e com a Mercedes Prata e com tudo. A gente consegue viver a vida inteira sem sair de casa, viver isso numa ilusão. Um segundo fator muito comum que atrapalha muito a disciplina é falta da rotina fixa. Não tem um horário para acordar, um horário para dormir. Então eu faço as coisas conforme a minha vontade. E agora eu tô com vontade de dormir, então eu durmo. O nosso cérebro, ele não foi acostumado a isso. Então antigamente não existia iluminação. Ficava de noite, ou tu dormia, ou tu dormia. Hoje não. Hoje a gente consegue estender a nossa rotina de trabalho por horas e horas. Se eu quiser acordar às 6 da manhã e virar à noite até às 6 da manhã da outra manhã trabalhando, eu posso. Mas, mesmo que eu consiga, isso vai fazer tão mal para mim que no outro dia a conta vem. No outro dia, quantas horas eu vou precisar dormir para me recuperar? Então, sem a rotina, tu acaba gastando muita energia tendo que decidir o que tu vai fazer. E o nosso cérebro, ele tem uma quantidade X de decisões que ele consegue tomar por dia, e não são muitas. Cada momento a gente está escolhendo. A gente escolhe beber água ou não, a gente escolhe trancar a porta de casa ou não, a gente escolhe trabalhar ou não, a gente escolhe estudar ou não, e a gente escolhe o que a gente vai fazer nesses ambientes. Só que se a gente não tem uma noção do que a gente vai fazer, a gente precisa estar o tempo inteiro, todo dia, pensando em coisas que poderiam já estar estruturadas. Então, por exemplo, assim, se eu sei que eu vou treinar segunda, quarta e sexta, e hoje é terça, hoje eu não preciso me preocupar com isso, eu não preciso gastar energia pensando, será que eu vou ir treinar? Em que horário eu vou treinar? Então, a partir do momento em que tu tem uma estrutura, tudo fica muito mais fácil, porque aí é só uma questão de executar, tu não vai mais ter que decidir, tu já decidiu, tu decidiu num dia anterior, com mais energia, com mais foco, com mais disposição, tu já tomou a decisão, aí tu vai lá e
se força a fazer aquilo. E aí, sem uma rotina fixa, a pessoa pensa que ela é indisciplinada, mas na verdade o nome disso é fadiga decisória. Terceiro ponto muito comum que faz as pessoas não conseguirem ter disciplina nenhuma. Objetivos grandes demais. Porra, se eu nunca estudei, eu não vou conseguir estudar 3 horas. Se eu nunca treinei, eu não vou conseguir treinar um treino completo de superior. Eu não vou conseguir passar 1h30 na academia treinando o mesmo músculo. Quem nem consegue acordar e dormir num horário fixo, não vai conseguir mudar a vida do dia para noite. E muitas vezes quando a gente vai estruturar objetivos, a gente se perde porque a gente quer o resultado, a gente quer tanto resultado que a gente fala, vou ficar rico em 6 meses, velho, não vai nem fudendo. E se ficar, mano, parabéns. Com certeza a pessoa que conseguiu ficar rico nesses 6 meses não foi em 6 meses. Foi uma construção de uma vida de hábitos até o ponto em que aconteceu ou ganhou na Mega. Mas se ganhou na Mega, a probabilidade de estar pobre de novo já tá imensa, né? E quando a gente coloca um objetivo muito maior do que um passo que a gente consegue dar, como por exemplo, pô, nunca estudei, vou estudar 3 horas, isso gera ansiedade, gera frustração e gera um ciclo de culpa. E esse ciclo de culpa faz com que a pessoa comece a pensar para ela mesmo que ela é indisciplinada. Eu não tenho disciplina, eu não consigo, eu tenho TDAH, e começa a justificar os problemas com outros problemas. Então, ao invés de tentar resolver fazendo algo que parece simples, a pessoa tenta resolver toda a vida de uma vez, falha e ela acha que ela tem algum problema e beleza, alguma porcentagem da população vai ter esse problema e tá tudo certo e são as pessoas que realmente não conseguem. Mas, estatisticamente, hoje a gente tem muita gente com sintomas de TDAH sem ter TDAH. Se tu for pesquisar o vídeo do Eslen de Lanagor, tu vai ver, cara, se a pessoa, como é que eu vou olhar pra alguém e falar que ela tem TDAH? Se ela não dorme, acorda num horário decente, se ela não come bem, se ela não pratica nenhum exercício físico. Se tu não consegue fazer esses 3 pontos, como é que eu vou diagnosticar alguém se ela tá num ambiente totalmente caótico, totalmente errado? Às vezes, cara, não é nem que a pessoa tenha doença, mas às vezes o ambiente condiciona ela a ter essa doença. E aí o resultado disso no cérebro é que é muito mais fácil nem começar do que tentar se frustrar de novo. Quarto ponto é o ambiente, cara, que eu já tinha dado uma pincelada. Então, celular perto, notificação ligada. Tu tenta lutar com força contra um sistema que foi projetado para roubar a tua atenção, para te prender, para te manter ali o máximo de tempo possível. E isso, cara, não é justo. Não é justo porque, assim, não é na força de vontade que tu vai se tornar uma pessoa disciplinada. É tentando se organizar, definir pequenas coisas, pequenos objetivos que tu vai cumprir, que tu vai conseguir cumprir, que tu vai poder olhar e falar, nossa, eu fiz isso. Outra coisa que faz as pessoas serem muito indisciplinadas e que eu achava uma besteira completa, mas hoje eu entendo que não, é o diálogo interno. E a minha psicóloga, ela acreditava nisso, do diálogo interno. Então a forma que eu converso comigo, ela diz muito a respeito de como que eu vou conseguir lidar com alguma frustração e como que eu vou conseguir lidar com as coisas. Então se eu colocar na minha cabeça que eu sou indisciplinado, eu já cravei, eu sou indisciplinado, eu não vou mudar. Eu sou assim, portanto continuarei assim. Agora, eu estou indisciplinado, apesar das dificuldades estar com a falta de disciplina, eu sou uma pessoa que está buscando melhorar. Isso muda tudo. Não parece, talvez tu vai ouvir da mesma forma que eu ouvia ela me falando isso, como se fosse uma baita de uma besteira. Mas cara, testa. Quando eu comecei a pensar pra mim, eu sou uma pessoa que lê, eu não leio muito, mas eu gosto de ler. Eu comecei a conseguir ler. Quando eu comecei a trabalhar pra mim, tipo assim, eu não sou um youtuber, mas eu sou uma pessoa que gosta de gravar vídeos para o YouTube. E eu mudei o meu diálogo interno para algo mais amigável, algo menos hostil, algo menos tipo, eu sou um merda. Eu parei de ser um merda completo. Claro que eu não sou um exemplo de ser humano, mas eu tô aqui nesse momento, pondo mão do meu tempo para tentar te ajudar de alguma forma. Essa pessoa que tá atrás da tela que tá vendo esse vídeo, sabe? E eu não tô fazendo isso por obrigação, eu tô fazendo essa parada porque eu quero, porque eu gosto. Então eu não tenho do que reclamar. Mas, 1 ano e meio atrás, isso aqui seria impossível para mim. Eu era uma pessoa tímida, eu sou tímido, eu sou uma pessoa que não consegue fazer isso, eu tenho TDAH, eu era esse cara. E hoje, eu era parte do grupo que julgava ter TDAH, mas o ambiente não colaborava em absolutamente nada. Então, a falta de disciplina não é ausência de força de vontade, sim falta de uma estrutura clara do que tu vai fazer
e quando tu vai fazer. Então como é que tu vai começar a construir uma disciplina? Primeiro tu vê e analisa a tua vida, quais são as tuas obrigações fixas no período de 24 horas que tem o teu dia. Quantas horas você quer dormir? Você sabe que o ideal seria 8. Não consigo 8. Qual que é o valor mais aproximado de 8 que eu consigo? E que horas eu tenho que dormir e que horas eu tenho que acordar para isso acontecer? Ah, eu começo às vezes a trabalhar às 8, às vezes às 9, às vezes às 10. Tá, mas se às vezes às 8, então eu vou acordar às 7. Porque se eu tiver acordado às 7, não importa se eu vou ter que trabalhar às 8, às 9 ou às 10, eu vou estar acordado para o momento em que eu precisar trabalhar. Tá, então se eu preciso acordar às 7, se eu dormir meia-noite, dão 7 horas. Então, chega às 11h30, eu vou largar o celular longe, vou começar a me organizar para ir dormir e vou até meia-noite tentar dormir. E não é tentar dormir, porque quando a gente tenta dormir, a gente não dorme, né? Então a gente vai lá, deita na cama e vê se dorme ou não. Mas não fica tentando dormir. Só larga o celular lá, deita a cabeça no travesseiro, tenta dar uma relaxada, vê se consegue pegar no sono ou não. E nesse tempo, não negocia pegar o celular, não tenta olhar a notificação, sabe? Põe um não perturbe, o teu celular tem essa função justamente para te ajudar com o teu sono. Coloca um filtro de tela amarela ali pelas 9 horas da noite e começa a tentar organizar as coisas que tu consegue saber que tu vai fazer na tua vida, porque isso por si só aumenta a tua disciplina e diminui a tua ansiedade. E aí tu começa a repetir isso. E cara, no começo não vai ser perfeito, mas tu tenta ir fazendo, quando tu conseguir tu faz. Tenta sempre fazer. Tenta. Pô, não consegui, amanhã eu vou tentar de novo. Não consegui de novo, vou tentar de novo. Então eu vou largar 11h30 o celular lá e vou me deitar a cabeça. Se em algum momento tu conseguir dormir no horário e conseguir ajeitar o teu sono, show. Beleza, dormi mal pra cacete. Foda-se, vou acordar às 7. Isso por si só já começa a regular o teu relógio biológico. Então assim, pô, vou acordar às 7, independentemente de como eu dormi à noite. Quando chegar à meia-noite do outro dia, ou 11 horas do outro dia, a probabilidade de tu largar o celular, deitar na cama e não dormir, ela diminui, tá ligado? Diminui drasticamente, porque tu vai estar realmente cansado. E conforme tu for repetindo isso tem chance de virar um hábito. Se tu internalizar isso pra dentro de ti e se esforçar pra conseguir no máximo de dias do mês, da semana, fazer isso, em algum momento isso começa a ficar automático. Quando tu conseguir construir hábito, aí tu vai ter a disciplina. Por exemplo, eu treinei um ano inteiro e eu ia cansado, chapado, triste, magoado, eu tava indo treinar pelo menos 5 vezes na semana, que era a meta que eu me propus a fazer. Eu, pelo menos, parti do treino, porque eu não estudava, eu só tinha que trabalhar e treinar. Eram as duas únicas coisas que eu precisava fazer no dia. Não importava se eu dormia bem, se eu dormia mal, se eu tava bem, se eu tava mal, se eu tava feliz, se eu tava triste. Eu ia. Mesmo que o meu treino fosse ser uma porcaria, eu tava na academia. Hoje, eu não tenho dificuldade nenhuma para ir na academia. Eu acordo, eu quero ir na academia. Se eu não fui durante o dia, não tem negociação, eu simplesmente vou. E não tem mais aquela barreira do, nossa, eu vou ter que ir treinar. Não, pô, eu treino. E eu já tenho isso como identidade. Eu sou uma pessoa que treina. Eu não tenho mais essa dificuldade, essa fricção límbica, ou seja, a dificuldade de ir até a academia e treinar. Porque hoje eu domino a minha disciplina na academia. E cara, a gente não pode esquecer que a gente é humano, a gente vai falhar. Isso é certo, a gente vai falhar. O ponto é, o que a gente vai fazer com essa falha? A gente vai ruminar a falha e pensar, eu sou um bosta porque eu não consigo? Ou beleza, ontem eu não consegui, mas hoje eu vou tentar de novo. E é isso, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pô, tu vai tentando, e se tu realmente se esforçar para tentar, em algum momento tu vai conseguir. Ou seja, disciplina é agir quando a vontade não tá lá.